Voltamos a apresentar Juventude no Ar. Eu acredito. Entrevista. Boa tarde, galera. Voltando para mais esse bloco. Agora teremos uma entrevista com um missionário. Boa tarde, missionário. Boa tarde. Prazer, meu nome é Jéssica. Eu queria pedir para o senhor, primeiramente, se apresentar para a gente, falar seu nome, sua idade, de onde que você é. Ok. Eu me chamo irmão Francisco de Assis, né? Sou natural do Rio Grande do Norte, porém, há 12 anos já não tenho mais lugar fixo, né? Porque o missionário, assim como o Papa, não tem nacionalidade, mas estou aí pelo mundo missionário. Hoje me encontro em Guaratinguetá, na Fazenda da Esperança, né? Fazendo um trabalho aqui junto com esses jovens, dependentes químicos, um trabalho de catequese, de evangelização junto a eles. Irmão, nós estamos no mês missionário, aqui é o Antônio, viu? É um prazer falar com o senhor. Prazer todo meu, Antônio. Nós estamos no mês missionário, então de alguma forma o senhor participa disso, sendo um missionário. O senhor poderia falar um pouco de sua experiência de missão para nós, nesses 12 anos que o senhor está aí nessa caminhada? Claro que sim, claro que sim. Em primeiro lugar, é uma grande alegria, né, ser missionário, né? Já recebemos essa graça no batismo, né? Como batizados, nós já somos missionários, somos enviados pelo Cristo Senhor. Mas nessa radicalidade de escolha, uma vez que eu busquei e decidi me consagrar inteiramente também a Deus, na vida religiosa, pelos votos de castidade, pobreza e obediência, eu quis me fazer portador também daquela voz que um dia me alcançou. Um dia Jesus veio até mim, me encontrou como eu estava, necessitado da graça do seu amor também, e ao mesmo tempo que eu recebi esse amor, naquele dia, eu comigo mesmo disse, eu quero anunciar também a muitos esse amor. Eu quero ser um também que transmite o amor de Deus a muitas pessoas. E a vida do missionário, creio eu, também é levar a semente do amor de Deus a tantos corações que são necessitados, nas mais diversas situações, né? Tudo vira missão diante do coração um coração de um missionário, que se abre, que se doa, né? E que quer fazer Jesus amado. E também eu sei que o senhor, além de ser missionário, essas missões que nós vivemos aí na vida pastoral, o senhor já fez algumas peregrinações. Isso. Conta aí para os nossos ouvintes, nossos jovens, nesse Dia Nacional da Juventude, o que é uma peregrinação? Como isso ocorre? Olha, a palavra peregrinação geralmente designa, né? Quando nós vamos a um lugar sagrado, nós estamos em peregrinação. Porém, a peregrinação missionária, ela acontece da seguinte forma, né? Como Jesus, lá no Evangelho, nós ouvimos Jesus falando assim, né? Enviou 2 a 2, né, os discípulos, ide pelo caminho, anunciar a toda criatura, né, o reino de Deus está próximo. Não leveis consigo bolsa, nem sandálias, nem 2 túnicas, né, porque o operário merece o seu sustento. É o que lemos lá nos evangelhos. E a experiência da missão peregrina é justamente isso, ir confiando na providência de Deus, pelas estradas mesmo. Então, eu fiz 1 ano e 3 meses de experiência com outro irmão, que nós pegávamos as rodovias, por exemplo, rezávamos antes, víamos um santuário, como por exemplo o santuário de Nossa Senhora Aparecida, e pegávamos a estrada, né, confiando puramente na graça e providência de Deus. Ali, através das caronas, nós fazíamos nosso ato de evangelização, nas cidades que parávamos, nas pessoas, famílias que nos acolhiam, né, quantas experiências que nós fizemos. Em 1 ano e 3 meses, nós fizemos a peregrinação por todo o Brasil, de norte a sul. Além do Brasil, fizemos a experiência na Argentina, no Paraguai, no Peru, no Equador e no Uruguai, né? Fazendo missão com todos esses povos, né? Sempre na providência de Deus, sempre tendo nada para levar no caminho e sempre o Senhor nos dando o sustento. Irmão, aproveitando hoje que é o Dia Nacional da Juventude, eu queria te pedir que o senhor contasse para os nossos jovens com que idade que o senhor se sentiu vocacionado para se voltar à vida de missão.
Sim. Lembrando, missionário, desculpa te interromper, que a igreja celebra o Dia Nacional da Juventude no último domingo de outubro. Porém, nesse último domingo ser o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, estamos celebrando neste domingo agora. Entendi. Por isso que estamos celebrando o Dia Nacional da Juventude hoje. Entendi. Muito bem. Eu tive uma experiência, que eu posso falar, um encontro pessoal com Jesus, no retiro de jovens, né, aos meus 15 anos, né, bem jovem o Senhor me chamou. E isso eu louvo muito a Deus até hoje, Ele ter me encontrado jovem ainda, né. Mas aos meus 17 eu já ingressei para a vida religiosa, né. Hoje estou com 29, mês que vem faço 30, né, já há 12 anos sou missionário. Mas como é bom e agradável você poder ter uma vida inteira doada a Deus. Desde os anos nossos mais jovens, dos meus anos mais jovens, né, ter construído uma vida por causa desse amor e do Evangelho. De fato, uma vez que a gente eu encontrei esse amor maior, eu não teria como viver diferente, né? Nem sei se eu conseguiria viver diferente, né? Missionário, irmão Francisco, aqui quem fala é Leandro. Deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor falou no início da entrevista que você está na Fazenda da Esperança. Isso. Conte para os nossos rádio ouvintes como que está sendo a sua experiência aí na Fazenda. Olha, aqui a Fazenda da Esperança, como que a maior parte de vocês conhecem, é uma comunidade católica, né, que cuida de dependentes químicos, uma juventude que hoje está sendo massacrada, né, tão judiada pelas drogas, né, por toda essa questão. Então a Fazenda ela tem o carisma justamente da esperança, de devolver a esperança aos corações que tinham perdido. E aqui junto aos jovens eu tenho feito um trabalho de catequese, né, junto com toda a igreja, pelo CAT, né, passando para esses jovens a graça de receber os sacramentos, né. Muitos jovens aqui na Fazenda recebem a graça do batismo, né, recebem a Eucaristia, recebem o Crisma. E nós temos a graça de ver quantas conversões podem acontecer. Sabe que uma coisa importante é porque a Fazenda ela também tem o carisma dos focolares, né, o carisma da unidade. Então aqui na Fazenda não vem se recuperar somente católicos, né, muitos evangélicos estão aqui também, pessoas de outras crenças, né. E a gente vai vendo com a beleza com o tempo, né, e claro, são respeitados na sua fé, mas com o tempo, por eles verem o transbordar da graça da Igreja Católica, muitos evangélicos, por exemplo, querem voltar para a Igreja. Muitos jovens que eram evangélicos recebem aqui a graça do batismo também, da primeira Eucaristia, dos sacramentos, né? Então é uma grande alegria ver Jesus tocando o coração dos jovens, ver Jesus devolvendo a dignidade e a esperança a tantos corações, né? De fato, aquela palavra que Jesus diz assim, eu vim para salvar o que estava perdido, né? Ela se concretiza. Eu acho interessante é que hoje, irmão, a gente está falando muito aqui no programa sobre a vida. A gente está falando um pouco da polêmica que envolve os policiais que tiraram a vida de umas pessoas, estamos perguntando aos rádio ouvintes, e no YouCat nós falamos também sobre a criação, o amor de Deus a nos criar. Então o trabalho de vocês aí é mais ou menos dar uma nova vida, um novo sentido à vida para... Isso mesmo. Como eu acabei de comentar, né, desse sentido. Porque os jovens, eles vão aprendendo com o tempo que eles foram buscar a alegria no lugar errado, né? Foram buscar o sentido das suas vidas no lugar errado, né? A gente fala até que eles foram buscar a Deus onde ele não poderia se encontrar, né? Essa é uma definição, uma vez que eu ouvi de pecado, que para mim eu achei, né, muito interessante. Pecar é você buscar a Deus onde ele não pode ser encontrado. E foi o que aconteceu na vida desses jovens. Por isso a perca do sentido, né? Por isso que muitos deles chegam aqui numa situação em que já você olha para eles e naturalmente, externamente, eles são como que zumbis, né? Pessoas sem vida, sem alma. E aos poucos, pelo próprio tratamento, né, da Fazenda, né, que é um tratamento sem remédios, né? Aqui na Fazenda, é um tratamento em que tem fé, né, a espiritualidade, a convivência e o trabalho, e eles vão sendo devolvidos à vida, né? As famílias mesmo, depois quando vêm visitar os jovens, depois de 1, 2, 3 meses, eles podem ver a diferença, não só a nível físico, mas também a nível espiritual.
Isso é uma grande graça, com certeza. Realmente, irmão, o trabalho da Fazenda da Esperança é maravilhoso. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade minha. 12 anos que o senhor está em missão. Com qual frequência você visita a sua família ou você não visita? Como que funciona? A minha família? Isso, a família biológica. Isso. Olha, veja bem. Uma vez por ano, geralmente, eu vou ver meus familiares, né? Porque são os primeiros que Deus me confiou como missão, né? Meus pais, meus irmãos. Embora tenha o mandato também do Senhor no Evangelho, né? Não há quem tenha deixado pai, mãe, irmãos, e não receba já nessa terra 100 vezes mais. Mas o mesmo Senhor nos pede, né, para honrar pai e mãe. Né? Então essa graça de ir, ficar com a família um pouco, descansar um pouco também, né? Sempre um descanso estar com a família, né? Poder aproveitar os pais, poder aproveitar os meus sobrinhos, né? Sempre uma festa, né? Estar com eles. Então uma vez por ano, geralmente, eu vou visitá-los. O senhor falou aí de alguns locais, até outros países que o senhor foi peregrinando. Acho que a gente fica muito curioso isso daí, de ir andando e caminhando. Mas desses locais, eu sei que todos foram especiais, mas diz um ou alguns locais que marcaram muito e o porquê. Olha, para mim um dos locais que mais me marcaram, né, foi quando nós estávamos vindo do Equador, né, e passamos lá por Lima, né, no Peru. E nós fomos até a igreja Nossa Senhora do Rosário, onde se encontra o crânio de Santa Rosa de Lima, de São Martim de Lima, né? Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina, e de repente nós estamos ali diante do crânio, né, de uma santa. Eu pensei, meu Deus do céu, né, que graça enorme está aqui, né? Para essa mulher que testemunhou e por causa do seu testemunho se tornou, né, para toda uma nação, né, que é a América Latina. Então, ali eu fiquei vários momentos de oração diante dos restos mortais de Santa Rosa de Lima, né? E para ela eu pedi a graça para tantos missionários que estão em terras estrangeiras, né? Que passam por tantas dificuldades, né? Para mim foi um momento muito marcante, né? E eu pedia também a liberdade da América Latina, né? Tão necessitada hoje também da luz do Evangelho. Que bacana, irmão. Esse foi um lugar físico que o senhor passou e gostou e te chamou a atenção. Eu gostaria que você falasse de algum fato, alguma pessoa que passou pela sua vida durante esse tempo de missão que lhe marcou muito. Se pudesse contasse pra gente um pouco relacionado a isso. Entendi. Eu acho que a pessoa que mais me marcou no ano e 3 meses de missão peregrina, né, foi o meu companheiro de missão, o Claudemir, né, que estava fazendo também experiência de idiota. E era a pessoa que constantemente estava ali, né, que a gente se olhava, já entendia, né, quando nós passávamos por alguma situação difícil, ou precisávamos discernir, sem falar em voz alta, um olhava para o outro e já sabia, né, o que deveria ir. Daí eu entendo por que Jesus manda 2 a 2, né, que, de fato, um acaba sendo o anjo do outro, né, em situações mais de perigo, em situações mais arriscadas, né. Claro que eu poderia ter feito uma missão sozinho, talvez sim, mas o mandato do Senhor vão de 2 em 2, né? Ide pelo caminho. Então, se eu tenho que falar de alguém que me marcou na missão, é esse irmão, esse companheiro que para mim também foi um anjo da guarda, né? Nesses dias de missão, com certeza. Muito especial, sim, né? Irmão, aproveitando aí, né? O senhor já até perdeu um pouco do sotaque do Rio Grande do Norte, viu? Tá puxando um R paulista mesmo, viu? Você viu? Perdi bastante. Mas aproveitando, a gente tá falando de missão, claro. Ir em missão, mas o senhor também tem uma página no Facebook. Hoje em dia, vale a pena evangelizar também através dos meios de comunicação? Com certeza, Antônio. Inclusive, a gente fez esse processo, né? O Papa convidou, né? O Papa Bento já tinha convidado a fazer essa evangelização pelos meios de comunicação, ser um missionário também, aí com tudo aquilo que Deus nos concede. E a gente fez a experiência, enquanto estava na missão peregrina, de colocar, né, no Facebook mesmo as fotos de onde a gente estava passando em missão, né? Até depois quem desejar pode estar lá entrando, a gente decora fotos públicas. Não precisa ser amigo,
meu, por exemplo, para ver as fotos de missão. Mas com certeza, os meios de comunicação são um meio muito eficaz para que a gente possa usar. Muita gente diz assim, nossa, a internet, né? Mas isso não é verdade. Não é verdade. A internet, ela é amoral, né? Ela bom e ruim é aquilo que a gente faz com ela, né? Infelizmente, tem muita gente que busca hoje em dia a internet para um mau uso. Mas nós cristãos devemos saber que por ela nós devemos anunciar a Cristo. Tudo aquilo que o Senhor nos concede é para anunciar o amor dele, né? Oi, irmão. Oi. O senhor falou sobre a Fazenda Esperança, falou um pouco sobre missão. Eu gostaria de apresentar também para os nossos jovens, nossos rádio ouvintes, que aqui no Espírito Santo nós temos 2 Fazendas Esperança. Nós temos uma masculina e uma feminina. Isso. E uma fica próxima aqui da nossa cidade, Cachoeira de Itapemirim, fica lá em Alegre, e a outra fica em Presidente Kennedy. Então, todos que se sentirem convidados, quiserem conhecer o trabalho, pode entrar no site da Diocese, que vocês encontram o endereço, e vale a pena conhecer esse trabalho aí da Fazenda Esperança aqui no Espírito Santo. Isso. E ainda, irmão, semana que vem nós vamos estar aqui sorteando, então, um produto, um item da Fazenda Esperança aqui para os nossos rádio ouvintes. Nós vamos estar providenciando para que vocês possam conhecer melhor. Então, um brinde aí para os nossos rádio ouvintes. Legal, legal. Irmão, eu queria pedir que o senhor mandasse uma mensagem para os nossos jovens, nesse dia que hoje a gente comemora o Dia Nacional da Juventude. E já agradecendo, irmão, a sua participação aqui no programa. Foi um prazer ter o senhor aqui conosco neste domingo, Dia da Juventude. A alegria foi toda minha, né? E eu quero falar, né, para você jovem que nos escuta, né, não é à toa que os papas, né, toda a igreja vai dizer que a juventude é a força que pulsa do Evangelho. Né? Nós vimos o testemunho dos jovens na Jornada Mundial da Juventude, gritando e anunciando Cristo vivo, Cristo ressuscitado. Mas você jovem que nos escuta, tenha coragem de viver o Evangelho. Tenha coragem de dizer não ao pecado e tenha coragem mais ainda de se doar inteiramente a Jesus. Né? Você que se sente chamado a uma vocação, você que se sente chamado a uma missão, não tenha medo de ousar, não tenha medo de voar mais alto. É isso aí, rádio ouvintes. Vocês estiveram aí com o irmão Francisco, partilhando um pouco da experiência de vida deles. Espero que isso inspire vocês a também ter a sua experiência de vida no serviço missionário e no amor a Deus e aos irmãos.